Existe um episódio de O Incrível Mundo de Gumball chamado O Caipira, que explora o conceito de Carpe Diem, que é muito importante na nossa sociedade, de maneira crítica e educativa. Esse conceito ensinado na escola, que significa de forma literal aproveite o dia, aproveite o presente, traz pra gente uma grande lição sobre como a gente está vivendo a vida de forma errada. Mas antes da gente chegar nesse episódio de O Incrível Mundo de Gumball, vamos entender o que é Carpe Diem e como ele foi inserido na sociedade. Porque a gente só consegue entender esse episódio de Gumball se vocês entenderem antes o que é Carpe Diem. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que a sociedade se tornou refém de muitas coisas que no fim são preocupações inúteis. Várias pessoas hoje em dia são reféns da tecnologia, vidrados no celular, se preocupam muito com imagem, redes sociais, likes, e no fim nada disso importa de verdade. E um questionamento recorrente que a gente tem para analisar hoje é se tudo isso tá valendo a pena, se tudo isso tá fazendo bem pra gente. Será que a vida tem que ser assim? Será que todo mundo na nossa sociedade contemporânea tem que viver assim, tem que viver desse jeito? Viver refém de celular, refém de tecnologia e diversas outras coisas que não fazem bem ou que no fim não importam tanto? A vida é só ficar no celular mexendo no TikTok? Esse questionamento sobre a vida não surgiu hoje. A gente está vivendo a era da tecnologia, mas na nossa história a gente viveu outras eras, e uma delas foi a era industrial. A era industrial foi a primeira etapa da era da tecnologia em que a gente vive hoje. Foi nela que as pessoas começaram a automatizar a nossa vida e fazer com que a gente vivesse a vida inteira de acordo como o sistema queria. O sistema queria que a gente ficasse trabalhando numa máquina a vida inteira, fizesse poucas pausas para almoçar ou jantar e comesse fast food porque é mais rápido e prático de comer. E essa seria a nossa vida para sempre. Um escravo moldado pelo sistema industrial. E se você parar para pensar profundamente, a sociedade nunca saiu disso. A gente está vivendo hoje a parte 2 da era industrial com a tecnologia. As pessoas que eram escravas de máquinas se tornaram escravas da tecnologia e a tecnologia surgiu através desse movimento industrial do passado. E com esses questionamentos sobre ser um escravo do sistema, surgiu enfim o Carpe Diem. Carpe Diem é muito mais do que só aproveite o presente ou aproveite o dia. Esse conceito aparecia em todos os movimentos críticos que filósofos, poetas e outros pensadores traziam para a sociedade. Um exemplo mesmo é o arcadismo que a sociedade viveu no século XVIII. Esse movimento social falava que a gente precisava valorizar as coisas simples que a vida entregava pra gente. Por que a gente, como sociedade, estava vivendo refém de máquinas ou de tecnologia se a natureza traz pra gente tudo que é necessário para viver? São bons questionamentos. Então, para simplificar essa explicação que eu sei que está um pouco difícil de entender, Carpe Diem significa aproveite o presente e foi inserido na sociedade para criticar como as pessoas estavam vivendo sendo escravas do sistema capitalista, enquanto que a natureza cedia tudo que a gente precisava para viver e a gente deveria valorizar mais momentos com a nossa família, momentos com a pessoa em que a gente se relaciona, momentos no trabalho e por aí vai. E agora que eu já expliquei esse conceito para vocês, que eu tenho certeza que daqui a um tempão vai ajudar muita gente a passar em alguma prova, vamos entender como Gumball fez uma crítica que se relaciona totalmente com Carpe Diem e o seu movimento. No episódio O Caipira, Gumball começa questionando pro pai dele, enquanto ele vai pra escola, por que ele tinha que estudar. Aí o pai dele fala, você precisa estudar para se formar, arrumar um emprego e comprar tudo que o cara da televisão manda você comprar. E aí o Gumball começa a ter aquele momento filosófico que todo adolescente tem. Ele se pergunta, será que a vida é só isso? Será que a vida é ficar estudando para ficar comprando coisas que o sistema obriga a gente a comprar e vamos viver e morrer escravos do sistema sem aproveitar a vida só comprando coisas que um cara da TV manda você comprar nas propagandas? E quando o Gumball menciona a palavra televisão, um estudante da escola dele chamado Batata, que vai ser o personagem principal desse vídeo, pergunta para ele o que é televisão. E nesse momento o Gumball buga, porque ele nunca achou que alguém não sabia o que era televisão, já que toda a sociedade ao redor dele tinha uma televisão e era escravo do sistema. O Gumball fica curioso sobre como é a vida do Batata e traz ele para casa dele para tentar aprender mais sobre ele e sobre o estilo de vida dele. O Batata explica que ele mora em uma fazenda, não tem nenhum tipo de tecnologia, só se alimenta de coisas orgânicas e vive sempre em conjunto com a família dele. E aí a família do Gumball, pela primeira vez em todo o desenho, se reúne para aproveitar a companhia um do outro.
Por incentivo do Batata, que vive esse estilo de vida carpe diem, eles se deitam no sol juntos e cada um conversa com o outro sobre como foi o dia e aproveitam a companhia um do outro. Algo bem melhor do que ficar, sei lá, assistindo televisão o dia inteiro. Mas no meio da noite, o Batata percebe uma movimentação dentro da casa do Gumball e quando ele entra lá, o Gumball tá fazendo as coisas que ele mais gosta de fazer. Comendo porcaria, assistindo TV, comendo fast food, essas coisas. E ele puxa o Batata pra aproveitar essa noite com ele, fazendo essas coisas também. Essa cena em Gumball mostra muito bem como funciona o sistema na sociedade. Mesmo se você tentar viver uma vida simples, outras pessoas acabam te obrigando a você viver a vida que o sistema quer que você viva. Você pode tentar viver sem um celular, mas a sociedade vai ficar falando que você tem que ter um celular, tem que ter redes sociais, que você tem que aprender tudo sobre tecnologia e por aí vai. A nossa sociedade não te dá liberdade para você viver a vida da forma que você quiser. Nossa sociedade se tornou um adapte-se ao sistema ou você vai sofrer. E quando o dia amanhece, o Batata sofre uma espécie de ataque cardíaco. Viver entupido de coisas que a sociedade moderna fez, acabou fazendo muito mal para ele, assim como faz mal para diversas pessoas na vida real. Várias pessoas da vida real ficam doentes por causa da tecnologia. Temos um monte de gente com autossabotagem, ansiedade e outras patologias que a tecnologia em excesso causa. E no fim desse episódio, o que acaba curando o Batata é ele voltar para a fazenda onde ele mora e ficar com a família dele vivendo da terra. Esse episódio é um dos mais geniais de Gumball, porque além dele trazer todo esse contexto de Carpe Diem e ensinar isso pra gente com diversas críticas, ele traz pra gente um problema contemporâneo sobre como a gente está vivendo errado e sendo escravo da tecnologia e da modernidade a todo momento. E por causa disso, a gente está ignorando coisas que verdadeiramente importam. Coisas como ficar com a nossa família, conversar e apreciar as pessoas, aproveitar sua estadia na Terra e etc. E o questionamento que esse episódio de Gumball e esse vídeo deixa pra você é o seguinte: você anda praticando Carpe Diem na sua vida ou você anda sendo só mais um escravo da modernidade e tá deixando passar coisas que verdadeiramente importam na sua vida? Essa pergunta só você pode se responder.